Se você me perguntasse no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 e 2 e talvez 2 e 3, existe um intervalo de tempo onde existiu uma terra original, uma terra antes da nossa terra que passou possivelmente por algum tipo de juízo, se tornando sem forma e vazia, e que há relatos bíblicos que nos fazem pensar que a criação não é uma criação e sim uma recriação. Eu diria que sim, e isso é o que muitos vão chamar inadequadamente de Gap Theory ou teoria do intervalo ou ainda teoria da fenda. Se você quer saber mais sobre isso, assista esse vídeo até o final. Bem, se você chegou até aqui, já percebeste que esse vídeo trata de criacionismo bíblico, portanto não trarei informações científicas e sim informações bíblicas. Eu gosto de dizer que a Bíblia está para o homem, assim como uma receita de bolo está para um bolo. Embora que nós saibamos aspectos gerais a respeito do bolo, nós não sabemos detalhes científicos a respeito dos ingredientes que serviram para confeccionar bolo, e também não sabemos sobre o processo físico-químico que aconteceu dentro do forno para formar o bolo. De forma análoga, nós temos a Bíblia, que é o manual do homem, que relata o que nós somos, de onde viemos, o que nossas ações nos trazem, qual é o nosso estado de perdição e qual a nossa necessidade de um Deus para nos salvar. Nós não podemos saber aspectos específicos da criação, já que ela não é um artigo científico. Sendo assim, você não vai encontrar diretamente coisas como dinossauros na Bíblia, átomos ou mesmo sobre como fazer um vídeo para o YouTube. Dito isto, antes de falar o que é o Gap de Gênesis, é necessário explicar o que ele não é, visto que há muitas pessoas que tentam falar sobre o Gap Theory e por algumas vezes por tentar desqualificar o Gap ou ainda por ignorância acabam falando coisas da qual a ideia de um Gap nunca inferiu. Bem, então para começar, a ideia de um Gap não abarca a teoria da evolução, já que Deus fez a sua criação completa, sem necessidade de um processo evolutivo que duraria milhões de anos para se completar. Bom, então aquelas pessoas que tentam conciliar o criacionismo com o evolucionismo já podem parar por aí, porque a ideia de um gap não abarca esse tipo de ideia, esse tipo de conciliação. Pelo contrário. Bom, isso nos leva ao segundo ponto, é que esse gap, esse espaço temporal, não necessariamente milhões de anos, não. Pode ter sido apenas dias, como foi o restante do relato da criação. De fato, nós não temos como saber quanto tempo esse gap durou, visto que a Bíblia aparentemente é silenciosa a esse respeito. Outro aspecto é que o gap não necessariamente explica os fósseis de dinossauro. É bem plausível, e realmente eu acredito nisso, que os dinossauros existiram na Terra original. E à medida que veio o julgamento sobre a Terra, e à medida que a Terra ficou sem forma e vazia, por algum motivo, os dinossauros morreram. Mas isso é só uma ideia, não se pode tirar do relato bíblico. Não se pode estabelecer uma doutrina a esse respeito, pelo contrário. Outro aspecto é que há o relato de apenas uma terra original. Eu digo isso porque alguns tentam dizer que, na verdade, existiu construção e destruição sucessivas da Terra até que se formassem as camadas geológicas, quando na verdade a Bíblia não fala nada disso, fala de apenas uma terra original. Eu acredito que as pessoas que imputam essa ideia à teoria do Gap de Gênesis fazem isso apenas para tentar desqualificar a ideia. Ainda outra ideia que é preciso desmistificar é que realmente os dias de Gênesis são literais. A partir do versículo 3 em diante, os dias que se seguem, os 7 dias que se seguem, são literais. Dias de 24 horas, como nós comumente conhecemos. E isso é respaldado por muitos outros versículos bíblicos. Então, para aqueles que pensam que os dias, na verdade, são eras e que dessa forma poderia se conciliar o evolucionismo com o criacionismo, a Bíblia diz exatamente o contrário. Os dias realmente eram dias de 24 horas. E não, o Gap não estabelece um dia com mais de 24 horas, portanto. Por fim, os críticos vão dizer que a ideia de um gap é baseado em teorias científicas modernas, quando na verdade não. Os irmãos do século XIX
retiraram essa ideia da Bíblia, unicamente da Bíblia. Irmãos como Darby e Scofield traduziram a Bíblia do original e viram que ela dava indícios fortes desse gap temporal. E como alguns pensam, eles não estavam de olho em teorias científicas, visto que eles sabiam que céus e terra poderiam se passar, mas a palavra de Deus permaneceria para sempre. Além disso, muitos criacionistas de Terra Jovem, eles têm um pensamento bastante arminiano, de que o homem pode chegar-se a Deus por si só. E muitas vezes eles tentam, por meio da ciência, por teorias inteligentinhas, tentarem convencer esses homens de que a Bíblia é a palavra de Deus. Já os irmãos que popularizaram a ideia de um gap, eles, embora não sejam discípulos de Calvino, seguem uma linha calvinista. Eles acreditam que o homem está perdido e não há argumentos humanos fortes o suficiente capazes de levar o homem a Deus, a não ser pela vontade do próprio Deus.